Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os princípios que farão você falar inglês. Falar inglês com naturalidade, assim como nós falamos português. Os princípios, o que é que faz alguém ter esse desenrolar? Vamos falar sobre isso hoje, mas não somente sobre isso, mas uns tópicos interessantes. Então vamos separar esse vídeo em duas partes. Vamos separar primeiro um conteúdo gramatical e depois os princípios. E se você me perguntar qual que é o mais importante, Guilherme, aprender inglês através dos tópicos que são gramaticais, que são as palavras, os temas, pronomes, verbos, sufixos, prefixos, artigos, conjunções, esse monte de coisa, ou se são os princípios. Na minha humilde opinião, eu acredito muito que um depende do outro, mas a começar pelo princípio. Porém, esse vídeo a gente começa pelo conteúdo. Então vamos entrar no conteúdo, falando sobre as estruturas gramaticais que te trarão mais resultado. Então vamos começar. Na minha opinião, para iniciar toda conversa, para iniciar um diálogo em inglês, você precisa estar muito conectado aos pronomes. Conhecer os pronomes. Pronomes que, de repente, você saiba hoje que eles existem, saiba que deve colocá-los, mas ainda não consegue colocar dentro de uma conversa. I, you, he, she, it, they, we. Esses pronomes simples, tem pronomes também da terceira pessoa, pronomes que são mais avançados para você. Então, é muito importante esse tópico. Pronome, primeiro da lista, pronome. Você tem que estar bem alinhado com o pronome, para que você tenha um desenrolar com os outros tópicos. E o segundo, vamos para o segundo, verbo. O segundo é verbo. Verbo é tão importante quanto o pronome. A partir do verbo, você vai conseguir ter a naturalidade para conversar sobre coisas do seu dia a dia, sobre ações que estão acontecendo, tudo isso de uma maneira muito mais abrangente. É você ter repertório para conseguir expressar as suas ideias. E agora, pense comigo, pense que você sabe pronome, primeiro da lista, segundo da lista verbo, pensa que você já sabe esses dois, mas você ainda não consegue conectar muito bem. Não consegue conectar muito bem. Então vamos pensar em algumas palavras que são preposições e até algumas que não serão preposições, mas eu vou te passar isso aqui como uma dica especial. Então vamos pensar em conexões, não só preposições, vamos pensar em conexões. In, with, of, deixa-me ver mais, a. Essas, para a gente que está aqui num vídeo curto, essas já são essenciais para começar no vídeo, né? E para te explicar melhor como funciona. Essas já são muito necessárias. E vamos pegar numa frase de exemplo, porque isso vai te ajudar. Acredito muito que os exemplos te ajudaram Então vamos pegar um pronome, um verbo, uma preposição no caso, e um verbo de novo. Então vamos lá. I want to work here. I want to work here with you. I want to work with my friend. Vamos lá. I need it. Eu já estou mudando a estrutura toda. São várias coisas. Não dá para acompanhar tudo assim em tempo real. Então, já estou mudando a estrutura gramatical. Mas enfim, são palavras simples que dá para a gente aprender. Vamos lá. I see my friend and I work here. I cannot work here. This is my friend. This is not my friend. Já estão mudando a estrutura. Mas enfim, você entendeu. São 3 pontos que, nossa, já transformarão muito. Primeiro, pronome. Segundo, verbo. Terceiro, conexões. E o quarto ponto, vamos colocar o futuro. Futuro simples. O futuro simples, ele vai te permitir, com todo esse conteúdo que você já tem, somente utilizar will e going, ou go. Depende muito da situação. Por isso que a gente fica um pouco às vezes até perdido com isso, mas confia em mim, é totalmente natural. É bem natural. Então, acrescentar o futuro às suas orações
as suas conversas vão trazer muito resultado para você. Sexto ponto, vamos falar de um sexto ponto ainda. O sexto ponto é o passado simples. O passado simples pode ser algo muito, muito marcante na sua vida. Pode ser o divisor, na verdade, entre você falar hoje algo que é pouco compreendido, com falar algo que é muito compreendido. O passado simples, ele quebra todo o seu orgulho, porque você tem que começar a aprender inglês de novo, praticamente. E fora os verbos que você pegou aqui no segundo tópico, os verbos, você teria que falar no passado esses verbos. Então, por isso é tão desafiador. Bom, e já que a gente falou aqui 6 tópicos que vou deixar aqui, 6 tópicos interessantes, vamos falar agora sobre os princípios. Os princípios. E o primeiro princípio, que eu acredito que realmente vai ser um divisor de águas na sua vida em relação a aprender inglês, e na verdade para tudo na vida. Se você está aqui até agora nesse vídeo, é porque você acredita que isso pode realmente te trazer um resultado interessante na sua vida. Então, eu quero trazer essa palavra para você. A mentalidade que vai te fazer falar inglês. Para começar, o primeiro princípio é clareza, é saber por que você está fazendo isso, por que você está investindo tanto tempo e tanto esforço para fazer isso, e onde você vai chegar com isso. Você precisa ter isso muito bem definido dentro dos seus estudos. Olha só comigo, em um mês, se você não se dedicar, infelizmente você vai acabar se desanimando pelo caminho, porque não é uma trajetória fácil. Poxa, pensa comigo, imagina que imagina que você está aí há 2, 3 meses estudando a mesma coisa, e de repente você não se desenvolveu ainda a ponto de ver um resultado desejado, o que corresponde à sua expectativa. A frustração começa a vir naturalmente, ela não vem como um impacto assim, ela vem de uma maneira gradativa. A sua queda vem de uma maneira gradativa. Então você começa a desanimar, falar, poxa, eu vou fazer amanhã. Aí você vai lá e amanhã faz. E no outro dia você fala, eu acho que eu vou fazer agora só semana que vem. Então, percebe que se você não tem clareza, o brilho desse aprendizado, dessa evolução, desse desenvolvimento vai se perdendo com o caminho. Hoje eu estou na fase que eu mesmo estudo no meu pessoal todos os dias, porque eu reconheço a necessidade que eu tenho de crescer e aprender mais. Quanto mais eu ministro aulas, quanto mais eu converso com gringos, quanto mais eu tenho contato com a língua inglesa, eu percebo a necessidade que eu tenho de melhorar. E a minha clareza em relação a isso mantenho focado todos os dias com um caderno, com 2 cadernos na verdade, são 2 cadernos que eu uso na minha mesa, e é o que me faz estudar melhor todos os dias, estudar bem, estudar focado, é clareza. E o segundo princípio é não ter vergonha. Não tenha vergonha do nível que você está e nem da sua evolução, porque hoje você pode estar começando, mas daqui a uma semana, 2, 3, as coisas vão evoluindo. Você não precisa ter vergonha de mostrar o seu nível atual para as pessoas, porque você só aprende comunicando. Você não aprende inglês apenas lendo, você não aprende inglês apenas ouvindo, e também não aprende inglês apenas falando. É um conjunto, você tem que estar sempre alinhado com o que está acontecendo, tudo que está acontecendo. Tem alunos meus que têm grandes dificuldades porque só aprenderam inglês lendo, outros só ouvindo, outros começaram a aprender do zero, porque quem não consegue ler, ouvir, não vai conseguir falar. Esse é o conselho que eu te dou, sabe? Tenha paciência com o seu processo e não tenha vergonha dele, de se comunicar com novos amigos, novas comunidades, ou pessoas que têm o mesmo interesse, a mesma afinidade. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque se você não sair dessa zona, do seu próprio mundo ali, da sua zona de conforto, realmente vai ser quase impossível você conseguir dominar um idioma novo. Principalmente o inglês, que é quase um português. Inglês é quase português, acredita em mim. Esse é o conselho que eu te dou. Saia desse seu ciclo, saia apenas do seu quarto, ou do seu ambiente de trabalho, ou se é na escola ainda,
Saia desse ambiente, esse pequeno ambiente, essa pequena bolha, e expanda isso. Quando você expandir isso, você vai encontrar outras pessoas que estão com os mesmos desejos de crescimento. Esses desejos irão te favorecer no processo, porque é no processo que você se torna alguém melhor. É por durante a caminhada que você se desenvolve a ser uma pessoa que você não é hoje. E ao ser alguém que você não é hoje, você cresce. Se é aprender inglês, você cresce sendo uma pessoa que vai falar inglês. Se é como ser humano, você cresce como ser humano. Se é financeiramente, você cresce financeiramente. Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, não lembro agora em que livro está escrito, mas diz o seguinte, ó, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Olha só o poder das companhias na nossa vida. Certo que a gente está falando aqui agora de ter vergonha do processo, daquela coisa toda de não se envergonhar, de não fazer isso e aquilo, de estar envolto, mas tem tudo a ver, tudo a ver. Melhor do que você andar acompanhado, você andar bem acompanhado, com pessoas que compartilham dos mesmos ideais, e não só ideais, mas propósitos e resultados também. Se você, pensa comigo, se você anda com alguém que está no mesmo nível que você, quando você comete um erro, essa pessoa não vai te olhar com um olhar de maldade. Essa pessoa vai olhar e falar, puxa, você quase acertou. E você quase acertou, então eu tenho certeza, você vai tentar e na próxima você vai acertar. E se não for na próxima, não vai demorar muito, você vai acertar. Mas se você anda com pessoas que não estão alinhadas com os mesmos valores, ao cometer um erro, essas pessoas vão caçoar de você, vão rir e muito provavelmente vão te desestimular para alcançar o seu objetivo. E se você der ouvidos a essas pessoas, você pode ter certeza, pode ter absoluta certeza que você vai estar cada vez mais distante do seu sonho. Então aqui já veio um terceiro princípio, escolher boas companhias. Escolher boas companhias é essencial para que você desenvolva e performe não somente no inglês, mas para tudo que existe na vida. Fazendo isso, em 90 dias, eu tenho absoluta certeza que você irá transformar a sua mente, o seu corpo e tudo ao seu redor vai ser transformado também, porque você mudou a maneira como você enxerga a vida, as pessoas e tudo que você faz. Tudo, absolutamente tudo. Parece brincadeira, mas quando eu mudei, eu também fiquei surpreso, extraordinariamente surpreso. Então eu estou te dando esses conselhos, não só como um professor, mas como um amigo também. Um conselho que é mais importante você entender isso do que propriamente você pegar um livro e estudar todas aquelas palavras e expressões, verbos, ou até mesmo na internet se afundar de conteúdo e sempre colocando mais, anotando mais. Você precisa entender os princípios que fazem essa roda gigante girar, o que põe esse circo na estrada. São esses princípios que farão você lentamente ter resultados inimagináveis. Imagine hoje você fechando um contrato com um gringo, só você e ele, assim como estamos nesse vídeo, no privado, e mudando a sua vida depois disso. Imagine você alcançando seu sonho. Não sei se é de morar fora, não sei se é de encontrar alguém em outro país, mas imagine só você, em particular, realizando esse sonho, sem depender de um tradutor, sem depender de pessoas. É isso que um princípio saudável instalado dentro da sua mente faz. Ele transforma. O princípio saudável, ele te liberta de uma mentalidade errada que você cresceu aprendendo. O princípio transforma toda a sua vida. E se você abraçar isso e correr atrás dessas informações, desse conhecimento, de se apaixonar por esse processo, tenha absoluta certeza que tudo ao seu redor será transformado. Você está ouvindo de um cara que teve tudo ao redor na vida transformado. Alguém que teve que se reinventar dezenas de vezes. Alguém que está
trabalhando no pessoal desde que era um pré-adolescente, justamente por dores prematuras, até mesmo de pessoas terceiras, de que não foram diretamente causadas por mim essas dores, mas eu fui muito afetado. Então, eu precisei ter esse desenvolvimento muito cedo. E é o que hoje eu trago para você também, dizendo que essa clareza, essas boas companhias, tudo isso faz total diferença. Total. E se você seguir, tenha certeza que a sua performance será extraordinária, será muito grande. Então, vamos finalizando esse vídeo aqui, ficou bem longo até, mas eu agradeço pela sua atenção, agradeço porque você ficou até aqui no meu vídeo, e eu tenho certeza que tudo que eu falei aqui vai agregar na sua vida, se você conseguir aplicar de acordo com a sua realidade. Sou Guilherme Rocha, sou professor de inglês e ajudo pessoas não só a aprender inglês fluentemente, mas a pensar melhor. E nesse canal aqui, a gente fala sobre inglês, música e desenvolvimento pessoal. Então, se você gosta dos meus vídeos, está gostando, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, escreve aqui para mim o que você achou desse vídeo, desse conteúdo, o que você gostaria de ver mais. Vamos criar um relacionamento nessa rede social. E eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.